Você sabe a sensação de ter a sede saciada por um copo de água. Mas e quando a sede não é de água, mas sim de respostas? Deus usa a fé para saciar as sedes da vida. E seja qual for a sua, ela pode ser saciada. Porque existe uma fonte abundante para isso. Neste domingo, 14 de junho, o domingo do Tenho Sede, com a Santa Ceia. Traga uma garrafa com água. Às 7, 9h30 e 18 horas. Em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. A partir de agora, o programa Ponto de Fé. Tragédias silenciosas chegam de mansinho, muitas vezes disfarçadas de prazer, e aos poucos vão destruindo tudo ao seu redor. Quando se fala em vício, é comum pensar apenas no sofrimento de quem consome a droga, o álcool ou vive mergulhado em jogos de azar e pornografias. Mas os efeitos vão muito além do usuário. Eles atingem suas famílias, destroem lares, afastam pais de filhos, cônjuges entre si e criam cicatrizes emocionais que resistem por gerações. O álcool, apesar de legalizado, é o responsável por 60% dos casos de violência doméstica registrados em delegacias. O vício em jogos, recentemente potencializado pelas apostas online, também se apresenta como uma nova epidemia silenciosa, que causa até mortes. A fama tem algum preço? Sabemos que as celebridades vivem sob constante pressão. Agendas lotadas, cobranças do público, críticas, solidão e uma exposição constante nas redes sociais. Para muitos, as drogas se tornaram um refúgio momentâneo, mas em diversos casos esse alívio cobra um preço devastador. Rafael Cardoso ficou irreconhecível após viver episódios que jamais pensava em atuar. Um viciado agressivo. Nas cenas é possível ver quando ele perde o controle e agride o dono do bar. O homem cai e, revoltado, o ator chuta o empresário diversas vezes. Um episódio de fúria, ódio e impulsividade. Rafael confessou que gastou toda a sua fortuna com drogas, álcool e tomou decisões impulsivas, levando-o à falência. Ele também reconheceu que seu comportamento contribuiu para o fim de seu casamento e para o afastamento de seus filhos. Já o vício em jogos, muitas vezes é invisível. Não há cheiro, não há ressaca, não há olhos vermelhos. Mas o impacto na estrutura familiar é brutal. Com a popularização dos jogos de azar online e apostas esportivas, um novo perfil de viciado tem surgido. Jovens, muitas vezes entre 18 e 30 anos, que perdem tudo diante de uma tela. Em 2023, o ex-jogador Paul Merson, astro de futebol inglês, revelou ter perdido mais de 7 milhões de libras em apostas, o equivalente a mais de 51 milhões de reais nos dias de hoje. Seu vício quase custou seu casamento e sua relação com os filhos. Em um documentário da BBC, ele chorou ao admitir que preferia apostar do que ver o nascimento de um de seus filhos. Atualmente, segue em recuperação. As dívidas, o colapso financeiro e o desespero criam um ambiente de tensão constante nos lares afetados. Muitos cônjuges só descobrem o vício quando já perderam economias, carros, casas e até a confiança dos filhos.
Nem sempre o viciado percebe o quanto está machucando quem está por perto. Filhos crescem com pais ausentes, presenciam brigas, se tornam adultos traumatizados. Estudos indicam que crianças que crescem em lares com dependentes químicos têm 4 vezes mais chance de desenvolver transtornos emocionais e 2 vezes mais chance de repetir o ciclo do vício. Como se ver livre deste ciclo de vícios que tem destruído a vida de muitas pessoas? Com toda certeza, somente através da atuação de Deus na vida do indivíduo. Porque assistindo a esta matéria, muito me fez lembrar até mesmo da vida que eu vivia. Quantas não são as famílias, quantos não são os lares hoje afetados por conta do vício? E, pastor Ademar, um dos vícios que mais tem destruído a vida das pessoas, uma forma de vício que tem mais destruído a vida das pessoas, é de fato o que as pessoas praticam através da internet, porque é um vício que não deixa a vista das pessoas transparecer o que de fato está acontecendo. Como na matéria foi dito, não tem ressaca, não tem olhos vermelhos, não tem uma série de coisas que os outros tipos de vícios expõem as pessoas. Por exemplo, o vício do álcool, o vício das drogas, fica muito claro, fica visível aos olhos de todos. Porém, esse vício que se dá através da internet, muitos não veem, mas tanto um quanto o outro tem destruído, e nós temos visto isso no nosso dia a dia. Tantas famílias pelo mundo afora, o viciado pensa que ele está fazendo mal somente a ele, mas pior do que o que eles fazem a eles mesmos, eles estão fazendo para os seus familiares, pastor Ademar. É uma realidade, né, bicho, que a gente tem visto hoje em vários lugares, né? E como o senhor mencionou, o vício da internet, através de jogos de azar, é um mal que entra de uma maneira sorrateira. Às vezes a pessoa entra ali para brincar e ela acaba ficando presa naquilo. E a gente vê o quão é grave isso, né? Nós estamos aqui, por exemplo, no Japão, e aqui tem os famosos pachinkos, né? A gente vê que lotam os seus estacionamentos e ali as pessoas elas adentram e elas perdem tudo. A gente percebe que vários casos já que chegaram até a igreja de pessoas que perderam tudo, que sofreram. Então é um problema que tem destruído a sociedade, que tem afetado diretamente as famílias, e uma única maneira, como o senhor mencionou, de combater isso daí é através da direção de Deus. É através da direção de Deus, e nós vamos provar para você que sim, a direção de Deus, ela transforma. Ela faz com que vidas que outrora estavam destruídas se tornem novas vidas, vidas de fato abençoadas, como você vai acompanhar agora a história do Douglas Ito. Acompanhe essa história, estaremos de volta. Olá, meu nome é Douglas, sou aqui da igreja de Estiga. Eu vim aqui contar um pouco da minha história antes de conhecer Jesus. Eu cresci numa família desestruturada. Meus pais tinham muitos problemas na família, problema no casamento, problema de vícios. E eu cresci dentro dessa família. E vendo isso daí, eu me tornei uma criança, né, triste, porque via brigas, via agressões verbais, até meu pai né, aconteceu de um caso lá dele ter batido na minha mãe. E eu tinha uma raiva, um ódio dentro de mim que eu não sabia de onde isso vinha. E com essa raiva eu aprendi a descontar nas pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com o problema, mas como eu tinha uma raiva, um ódio tão grande, eu aprendi a descontar nas pessoas. E isso daí foi indo, que acabei conhecendo pessoas, más amizades, pessoas que me ofereceram cigarro, bebidas, drogas. E nisso eu acabei me envolvendo com o mundo do crime. Para mim, na minha cabeça, eu falei, agora eu encontrei meu lugar. Porque ali eu podia fazer as coisas que eu fazia, mas ali pelo menos as pessoas me respeitavam pelo que eu fazia, as pessoas me elogiavam pelo que eu fazia. Então nisso eu achava que eu era feliz, né? Na prostituição, fazendo coisa errada, roubando, assaltando. Então nisso daí, para mim,
Eu fazia isso para me preencher. Eu fazia isso para preencher um vazio, né, para descontar essa raiva que tinha em mim. Só que tudo que eu fazia era momentâneo. Então, volta e meia eu chegava em casa, eu colocava a cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Só que eu não sabia por quê. Eu chorava, eu sentia falta de amizades. Muitas das vezes meus amigos tinham acabado de ir embora, era de madrugada. Aí eu ligava para eles e falava, volta aí porque vamos fazer alguma coisa. Mas na verdade é porque eu não queria ficar sozinho. Então a solidão, aquele vazio que existia dentro de mim, a cada dia mais ia aumentando. Aí um dia, né, minha mãe já era da igreja na época, já tinha ouvido falar de Deus, só que eu não quis saber de Deus. A gente conheceu a Igreja Universal quando eu tinha 12 anos. Só que desde os 12 anos até os praticamente 19 anos, eu não quis saber de Deus. Eu ia, participava de vez em quando, mas só para agradar minha mãe. Só que quando eu precisei de Deus, né, eu queria saber se era verdade. Porque a gente sempre ouve falar que Deus é verdadeiro, Deus existe, Deus é o Deus da paz, que Deus é Deus da salvação. Só que eu não sabia, eu não conhecia esse Deus, eu nunca tinha visto esse Deus na minha vida. Então, quando aconteceu algo que era uma situação entre vida e morte na minha vida, eu tomei uma decisão de buscar Deus. Aí foi onde eu fiz a minha primeira oração. Se o Senhor existe de verdade, então me mostra. Se o Senhor existe, me mostra. Me tira dessa situação que eu vou te servir. Eu vou fazer a tua vontade. Do mesmo jeito que eu servi o diabo, eu vou servir o Senhor. E a partir daquele dia eu decidi obedecer. Tudo que vinha do altar, eu comecei a obedecer. Eu me arrependi dos meus pecados, eu me batizei nas águas, ouvi falar do Espírito Santo, que eu necessitava do Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Em menos de 3 meses eu recebi o Espírito Santo, tive um encontro com Deus, né, e recebi o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Hoje eu não preciso de andar na rua, ficar batendo nas pessoas. Hoje eu não preciso de ser agressivo com as pessoas. Uma pessoa que eu não tinha felicidade na vida amorosa. Hoje eu sou muito bem casado, sou muito feliz no meu casamento. E no lugar que existia a raiva e o ódio, hoje eu tenho amor pelas almas, que foi o que o Senhor Jesus colocou dentro de mim. E aqui eu faço um convite para você também, né, que talvez tenha passando por algo parecido, uma vida, né, talvez você ache que para você não tem mais jeito, mas para mim teve. Então, com certeza para você também vai ter. Você sofre com tristeza, angústia e dor na alma. Calma, há uma solução. Linha SOS Espiritual 080 9725 1661. E-mail atendimento@universaljp.org. SOS Espiritual. Ligue agora. Nós podemos te ajudar. Depois de uma vida sofrida, depois de uma vida completamente destruída, um dia se fez uma pergunta, quis conhecer a Deus para que pudesse comprovar se era verdade ou não o que falavam de Deus, conheceu a Deus e foi liberto. Essa é a proposta que nós estamos sempre levando às pessoas. Talvez você se encontre nessa situação e você já tenha ouvido falar de Deus. Essa que é a realidade. Muitos já falaram para você de Deus. Você talvez tenha uma Bíblia, você talvez nos acompanhe, não só nesta programação, mas como também em outras programações. E você vive a se perguntar, é verdade mesmo o que eles estão falando? Você só vai poder dizer se é verdade ou não, você só vai poder confirmar se é ou não uma vez você mesmo o conhecendo, como diz a palavra de Deus. Veja, leia comigo, por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu na vida do Douglas, e é o que tem acontecido na vida de muita gente. As pessoas estão buscando, estão vindo a conhecer a verdade, estão se dedicando à verdade, estão colocando a verdade em prática em suas vidas, consequentemente,
estão deixando de viver uma vida de mentiras e estão gozando hoje de uma vida liberta e, acima de tudo, pastor Ademar, de uma vida cheia da presença de Deus. É essa que é a realidade. As pessoas querem conhecer, uma vez conhecendo, então, são libertas. E quem vê um testemunho como esse, nem imagina o que ele era, né, bicho? Eu ver que o usuário de drogas, que era agressivo, envolvido com a criminalidade, e hoje uma vida transformada. Um pai, um homem, um marido, uma pessoa que tem uma conduta, que tem um caráter, que tem uma disciplina, uma vida abençoada. A gente percebe que houve um antes e um depois. A presença de Deus, o Espírito de Deus entrando nele, mudando. Ele conheceu a verdade, né, bispo? E a verdade, de fato, o libertou. E vai libertar você também, assim como libertou também o Hugo Diniz. Acompanhe o relato que o Hugo compartilhou conosco, já estaremos de volta. Conta um pouquinho aí para eles como era a sua vida antes de chegar até a Igreja Universal. Conta para eles, por favor. Aos 16 anos, eu era uma criança normal, queria soltar pipa, jogar bola, mas chegou uma certa idade que eu precisei escolher um caminho e, infelizmente, eu escolhi o pior caminho, que foi o caminho do tráfico, das drogas, da bebida, da prostituição, e foi a pior escolha que eu pude fazer na minha vida, porque a partir dessa escolha ruim, eu comecei a me envolver no mundo do crime, andar armado, com fuzil, pistola, viver em baile funk, sexta, sábado, domingo, não tinha dia ruim. Eu era uma pessoa vazia, triste, né, dentro de casa, não conseguia dormir, pensei várias vezes em tirar minha vida, né, no baile, na noitada, na frente dos outros, sempre dando risada, sempre feliz. Mas dentro de mim, eu sabia que tinha um vazio muito grande e eu não sabia como preencher. Você ouvia falar da igreja? Ouvia falar da igreja. Inclusive lá na comunidade, o trabalho era forte, de evangelização, sempre via o pastor lá passando, convidando, dando ali a sua vida ali e colocando a sua vida às vezes em risco ali para falar, tendo a coragem de falar para a gente ali, larga essa vida. Isso aí não é para você não. E quando os pastores, quando os servos de Deus falavam para você a respeito de largar, que aquela vida não era para você, qual era a sua reação? A minha reação era que para mim não tinha jeito. Eu escolhi essa vida agora vou viver aqui e não quero largar isso por nada. Não quero largar isso por nada. Quando você ouvia Igreja Universal, como que você via? Existia um preconceito muito grande pelo que eu via falar através das fake news. Não achava que nada de bom pudesse vir da igreja? Nada de bom, nada de bom. Um dia eu fui convidado a vir pela minha mãe, uma pessoa convidou ela também não era da igreja, e ela começou a fazer as correntes por mim, trazer peças de roupa, fotografia, usar campanha de fé, tudo que estava ao alcance dela, ela começou a lutar por mim. E eu, descrente, falando, para minha vida não tem jeito, eu não vou mudar. O que eu quero é isso, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero cheirar, eu quero viver no baile funk, eu quero viver a minha vida desse jeito. Para mim era impossível. Aí um dia você veio. Quando eu cheguei, foi um dia que a gente brigou muito com a minha mãe, não queria vir de jeito nenhum. Foi um dia muito difícil de eu pisar na igreja. E no primeiro dia já aconteceu uma mudança. Já ouvi uma palavra que veio do altar, uma palavra para mim que eu não ouvia lá fora. Que a minha vida tinha jeito, que podia mudar, que eu podia ser transformado. E isso, a palavra de Deus entrou dentro de mim. Então eu falei, então se o Senhor quer realmente me ajudar, então a partir de hoje, como eu dei o meu tudo lá, eu vou dar meu tudo aqui agora. E começou a transformação, bispo. Começou a ver? Sim, senhor, comecei a ver, comecei a me libertar. Quem é você hoje? Conta para essas pessoas um pouquinho. Depois de você ter vindo e visto. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Realmente eu sei o que é o Espírito Santo, eu sei o que é o novo nascimento, porque mudou tudo, de dentro para fora mudou tudo. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de pensar, né? Então a mudança ela foi completa. Hoje a minha vida, graças a Deus,
eu tenho paz, eu tenho alegria, né? Não tenho mais aquele vazio que eu tinha antigamente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado, uma vida financeira estável. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer por aquele convite que eu recebi um dia. Presta atenção. Quando você olha para ele hoje, você imagina uma pessoa carregando um fuzil? Hã? Um drogado? Um bêbado? Bebia também? Muito, bispo. Usava cocaína, usava o que mais? Usava tudo, usava cocaína, usava crack, haxixe, LSD, êxtase, tudo que tinha acesso ali, e era muito o acesso, então eu usava de tudo e sem limite. Quando você consegue imaginar? Dá para imaginar que era assim? É o que Deus faz na vida das pessoas. Agora a pessoa tem que vir para que ela possa ver. E às vezes, só para encerrar, a gente ouve tanto das pessoas lá de fora que a gente acaba falando como Natanael falou. Pode alguma coisa boa vir? Tem alguma coisa boa na Universal? Tem. O poder de Deus, a palavra, o Espírito Santo, realmente tem mudança de vida. Está aí a prova. Eu creio que alguns de vocês também tenham esse testemunho para dar. Tenham coisas para falar a respeito do que Deus fez na vida de vocês. Porém, o mal trabalha para que a gente não creia. Porque quando você não crê, quando você duvida, então você vê o que o mal quer que aconteça na sua vida acontecendo. Agora, quando você coloca a sua fé em Deus, não interessa se você está aqui há muito tempo. Você veja que no caso dele, ele chegou e já na primeira reunião ele já pôde perceber alguma coisa diferente. É isso que a fé faz. Nós também um dia viemos e vimos. E uma vez quando você vê, o que a gente vê, a gente quer que todo mundo veja também, não é verdade? Com certeza, bispo. Realmente uma transformação que só realmente quem recebe o Espírito Santo, quem conhece a palavra de verdade, sabe o antes e o depois. Feliz com Jesus hoje? Sim, senhor. Muito. Muito feliz? Muito feliz. Precisa de mais nenhum subterfúgio para ficar feliz, não? Não, mais nada. Só preciso do Espírito Santo e acabou. Existem momentos em que nos sentimos completamente sozinhos, mesmo quando estamos rodeados por pessoas, com vontade de gritar, chorar e até mesmo de se esconder de tudo e de todos, como se algo nos sufocasse, sem podermos nos libertar. É nesses momentos que precisamos saber com quem contar. Na Igreja Universal existem pessoas dispostas a ouvir e a orientar em qualquer situação. Através da linha SOS Espiritual 080 9725 1661 ou pelo e-mail atendimento@universaljp.org. SOS Espiritual. Uma simples palavra pode fazer toda a diferença. É fato você ver as pessoas chegando e muitas relatando que ouviram dentro da casa de Deus o que nunca ouviram no mundo aí fora. Quem é que vai falar para um drogado que a vida dele tem jeito? O que um drogado ouve? O que um viciado ouve? Muitos ouvem assim, tal pai, tal filho. Muitos ouvem assim, para a sua vida não tem jeito, vai morrer assim, vai morrer na miséria, é daí para pior. É claro, o mundo dá do que o mundo tem, mas nós damos do que nós temos. Nós temos a Deus, assim como eles ouviram ao chegarem à igreja, que para a vida deles tinha jeito, e ficou comprovado que sim, porque aí vocês assistiram hoje a transformação da vida de ambos, nós também falamos para você, tem jeito para a sua vida. Talvez você esteja agora nos assistindo se drogando. Talvez você esteja agora nos assistindo, sabe, com uma carreira de cocaína aí na sua frente. Você esteja agora nos assistindo com uma garrafa de álcool e você está aí se embriagando. Talvez você esteja nos assistindo usando um tablet, usando um aparelho, no outro aparelho você esteja aí jogando jogos de azar. Para a sua vida tem jeito, porque a vida inteira você ouviu que não tinha jeito. Mas nós estamos aqui não só falando, mas provando que para a sua vida tem jeito. Uma vez você conhecendo a verdade, você vai ser liberto.
E uma vez você sendo liberto, o dono dessa verdade vai passar a habitar dentro de você. Ele que é a própria verdade. Essa verdade vai habitar dentro de você. E nunca mais, meu amigo, minha amiga, a sua vida vai ser como foi até o prezado momento. É momento de oração. Nós vamos unir a nossa fé. Queria que você orasse conosco, para que aí onde você está, você receba força para se levantar e procurar a Igreja Universal mais próxima da sua casa, assim que possível, tá bom? Vamos então agora falar com Deus. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, outrora também, ninguém conseguia olhar para a gente e ver algo de bom em nós. Éramos desacreditados, desprezados, humilhados, achincalhados. Éramos, meu Deus, tratados como que se fôssemos um verdadeiro lixo. Mas o Senhor, que não desiste de ninguém, que não desistiu do Douglas, do Hugo, nem de ninguém, nem de mim, nem de muitos que nos assistem agora, mais uma vez, através das suas mãos, meu Pai, o Senhor nos ajudou. Chegamos a Ti, reconhecemos, meu Pai, as nossas falhas, confessamos os nossos pecados, arrependidos, meu Pai, descemos as águas, sepultamos a nossa velha criatura e fomos, então, cheios da Tua presença para que pudéssemos aqui hoje, neste exato momento, para que pudéssemos estar aqui orando por todos estes que oram conosco, agora mesmo, de dentro de um presídio, de dentro de um quarto, meu Pai, escuro, de dentro, meu Senhor, de uma casa aonde talvez neste exato momento muitos ali estejam perdidos. Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu em nossas vidas, haja na vida destes que oram conosco agora também, meu Pai. Assim como ao conhecê-lo, o Senhor nos libertou, liberte também a todos estes que oram conosco neste momento, para que aonde havia morte, chegue a vida neste momento. E essas pessoas amanhã, meu Pai, glorifiquem ao Teu santo nome. Meu Pai, nós Te pedimos, consagre e abençoe a esse copo com água, é o que nós pedimos e Te agradecemos, que ao bebermos, sejamos abençoados por Ti, recebamos força vindas de Ti, para que possamos, meu Pai, amanhã termos as nossas vidas transformadas. Nós abençoamos a todos os que oram conosco, em um nome para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba com fé. Fala que eu te escuto. Fala que eu te entendo. Fala que eu te amo. Eu te respondo. Chegamos ao final da nossa participação e temos a certeza, temos a fé de que da onde quer que você possa ter nos assistido, Deus lhe abençoe. E a sua vida, a partir de hoje, pode mudar para que a sua vida passe a glorificar também o Deus Altíssimo. Nós estamos aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu, aqui no Japão, Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Chuoku Kitateira de Macho, 211-19, na Avenida Ekinan Odori. Para mais endereço onde encontrar a Universal mais próxima da sua casa ou em qualquer outro país por este mundo, basta você acessar universal.org/localizar. Arigatou gozaimashita. Zerryokoshi kudasai. Todo reino tem um exército. Todo exército tem armas.
Quais são as armas dos que fazem parte do exército do reino de Deus? Sabendo dos desafios que seus filhos enfrentariam neste mundo, o Senhor Jesus lhes deixou uma poderosa arma de fé. Com ela, você estará preparado para enfrentar e vencer as suas batalhas de cada dia. Saiba o que é essa arma e como usá-la na continuação do estudo bíblico A Armadura do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Encontre mais endereços universal.org/localizar.